tarde, boa noite, não importa os horários. Bem-vindo ao nosso canal. Meu amigo, depois de muito tempo. Verdade. Gente, e hoje a gente vai conversar sobre a saga Dragon Ball Z, Saga Freeza. E hoje eu falei duas vezes saga na mesma frase. Olha como o moleque direito, hein? Nossa. Inteligente demais. Ou não. Olha, Pedro, olha que eu terminei esse ensino médio, cacete. Bem, antes de a gente começar o vídeo e explicar a saga, gente, dê aquela força com o seu like, com a curtida do vídeo também. Isso. Gente, ajude na compartilhação do vídeo. Não esqueça de comentar também. Não esqueça de compartilhar. Isso. Entre na página do Facebook. E outra coisa também, gente, que tem que falar duas coisas antes. A gente já lançou a saga do Saiyajins, entendeu? Então, se você quiser saber sobre como começou tudo isso, a gente começou lá na saga do Saiyajins. E também eu tenho que me redimir de uma coisa. No vídeo da saga do Saiyajins, eu acabei matando a saga Freeza sem querer. É que é muita coisa, acaba você esquecendo. Esse rapaz vacilou. Como eu falei, então essa Saiyajin, Freeza, Android e depois Majin Buu. Para me redimir. Ele vacilou, gente. Eu esqueci de tomar porrada. Eu esqueci, gente. Não, tem que tomar porrada, cara. Não adianta. Vacilação. Vacilação do caramba. Como a gente basicamente fala, né? Como começou essa nova saga, Washington? Olha, cara, vamos colocar os 5 minutos de explosão da minha consciência. Isso é só no futuro, meu corpo. Aí eu joguei um spoiler no meio da conversa. Bem, começou quando, acho que se eu não me engano, o Vegeta tava fugindo, né, na sua nave Sim. Acho que nave de captura, nave Sim, aquela bolinha. Aquela esfera enorme que o Goku veio na Terra. Sim. Porque ele tava todo ferido, tava se recuperando na última batalha que teve com o Goku, né? Sim. Sim, é verdade, o Vegeta, né, perdeu tudo, basicamente. Até o olho. Não, o olho não, ainda não. Não, é que ele corta o olho quando Sim. Aí ele tá indo para um planeta para ele se recuperar porque ele quer voltar e se vingar do Kakaroto. Basicamente isso, né? Então a gente vê o Vegeta voltando e a gente descobre que aquela conversa que a gente teve do Vegeta falando com o Goku e com o Piccolo, isso também foi parar com o pessoal novo, né? Que a gente é apresentado ao melhor vilão da saga, Freeza. Melhor de todos, né? Na minha opinião, eu acho que é o melhor da série. E assim, se eu não estiver enganado, eu acho que teve uma votação lá no Japão, né? Que Freeza foi um dos melhores vilões de todos os animes. Não tô falando do Dragon Ball, de todos os animes existentes. Isso. Eu não sei se é verdade, depois vocês dão uma pesquisada lá para ver se é verdade. Como a gente já pauteou um pouquinho no outro vídeo, a gente falou um pouquinho, o Freeza vem da raça dos demônios de gelo, né? Que é basicamente uma raça que vem de um planeta. O Akira Toriyama ainda não especificou muito bem. Isso eu acho um desperdício, a gente podia saber mais sobre a raça dele. A biografia dele, saber não como só a biografia, a raça inteira, como ele se reproduz, tudo isso, seria entendeu? muito interessante. Seria melhor, mas eu entendo que o Akira não quis fazer isso na época. Basicamente. A gente mostra que o Freeza ele tem um exército gigante, no caso, e ele está atacando na Namekusei para tentar... A diferença é o seguinte, que na Terra, as sete esferas, ela tem, você só tem o quê? Acho que um desejo só. Sim, um desejo, depois ela vai tendo upgrades na saga. Upgrades. Então, no Namekusei, as esferas do dragão de Namekusei, Nameko, perdão, você tem o direito de fazer 3 pedidos. Sim. Mas há uma diferença bem interessante. Por exemplo, no caso em que, eu não sei se... Coruga, de vez em quando ele fala, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Não, tem uma... Coruga bodybuild. Tem um momento na saga do Saiyajin que eu acho que ele não queria se intrometer. Mas eles têm um cagaço do bicho. Sim, como eu falei, é um panteão de deuses. Então ele comparado aos outros, eles são uma ferramenta. O Freeza, que eu acho que é a Dodoria, né? Sim, eles, na verdade o que acontece é que assim, o Vegeta vai até, porque ele pega essa informação do próprio Piccolo, no caso, e descobre que o Piccolo não é o Zenjin, no caso. Isso é verdade, na série eles mandam o Piccolo pra cá. Até o Sr. Popo mostra pra Buu uma nave de Namekusei, que é muito e manda pra ele por causa disso, entendeu? Mas o que acontece basicamente? O pessoal quer ir pra Namekusei porque todo mundo, basicamente, quase todo mundo morreu. Tem Shenron morreu e Yantia já morreu, mas isso é uma surpresa. Fala do Kuririn não, cara. O Kuririn é incrível que parece estar vivo. Amém! Depois de tantas mortes, o Jironga já ficou bolado. O Caos também tá. Quem se importa com o Caos, né? No final das contas. Porcaria
porcaria de personagem, cara. Então, Mas então teve muita gente que na saga inteira morreu e eles querem ir lá pra Naneko pra não só trazer o Piccolo de volta, porque aí as esferas morreram, porque o Piccolo e o Kami-sama são a mesma pessoa, só que isso vem na saga antiga de Dragon Ball. O Piccolo, quando chegou da Terra, ele se soltou da parte maligna dele pela parte boa. A parte maligna virou o Piccolo Daimao e a parte boa virou o Kami-sama. Então por isso que ele ainda tem esse elo, porque são ainda a mesma pessoa. Então como o Piccolo morreu, salvando o Gohan, as esferas também morreram. Então eles têm que ir pra lá para poder fazer isso. E a gente tem eu vou dizer assim, uma mera referência a Dragon Ball, porque o Goku fica na Terra e quem vai pro espaço acaba sendo a Bulma, o Kuririn e o Gohan. Então parece que eles tentaram fazer um mini arco de Dragon Ball dentro de Dragon Ball Z. Meu Deus. Parece, cara. Parece tipo uma mega referência. Pode-se dizer disso mesmo. Então a gente chega lá e a gente apresentaram esses dois capangas que o Otto falou, que são... Bem, Dodoria e o outro que eu esqueci. Zabuza. Sim. Beleza, Zabuza? É. O demônio do gato quando dá o dedo, não? Cara, eu não duvido muito que tenha referências de um anime para o outro, principalmente que Dragon Ball é conhecido e todos os criadores de anime referenciam Dragon Ball. Cara, tanto Dragon Ball Z e Dragon Ball Z. Você conhece a Hydra do Brasil, né? Acho que é Hydra Brasil, alguma coisa assim, a árvore de Diasca. Então, Dragon Ball é a árvore. E a raiz é todos os animes, entendeu? Eu concordo com isso nesse ponto. É uma boa metáfora, Washington. De fato, é uma boa metáfora, incrível. Mas Pior que eu tô falando a verdade, sinceramente. Mas pega cada ponta de qualquer anime que seja e faz a comparação assim, do Dragon Ball. Tirando esse mérito do desenho, pulando esse mérito, cara, é verdade. Porque se você for ver hoje em dia, que anime não tem transformação? Pois é. Que anime não usa o poder do protagonista? Que anime não tem um personagem louco? Ou que anime não tem um personagem louro? Tipo o Naruto, que parece um Saiyajin. Sim, mas o próprio criador do Naruto falou isso, que é uma inspiração dele, entendeu? Tanto que já tem desenhos, tanto desenhos que a gente vê dele desenhando, o próprio criador do Naruto, já desenhou o Goku e o outro já criou o desenho do Naruto, entendeu? Então tem muita referência. Cara, o Ozaru aparece no Naruto. O Deus Macaco, numa das sagas. Acho que é. E olha só o nome da criatura, Son Goku. Uma da RPG que você tá falando, né? Sim. Exatamente, isso. Verdade. Porque assim, antes que vocês entendam, o Goku no caso, o Son Goku ele foi inspirado numa lenda japonesa que teve naquela época, a Viagem ao Oeste, que é basicamente a lenda de um deus que ele manda um estudioso para descobrir ir até o castelo de Jade, o imperador de Jade, e ele aprende, e esse deus manda o Deus Macaco para fazer isso e manda um companheiro para ele, incrível que pareça, o Long, que é um porquinho. Meu Deus. Sim, no Dragon Ball, o Long, o Goku, o Deus Macaco e a Bulma é esse pesquisador, por isso que ele é uma cientista. Tem que ter Não, faz sentido por causa disso. Entendi. Tanto que quando o Akira criou a história dele, ele criou uma história chamada Dragon Boy, que é a história de um garoto com aparência meio de dragão, que ele vai proteger uma princesa. É um scanzinho bem pequenininho do início que ele fez. E depois ele se inspirou a esse desenho do Dragon Ball, entendeu? Voltando à saga, Pedro. Isso só foi um acréscimo. Pois é, porque vai ficar enorme, né? Mas é um acréscimo porque mais conhecimento, então é um acréscimo bom. Meu Deus do céu, o acréscimo dele é uma história enorme. Então, voltando à série, como você falou, Dodoria e o... esqueci o nome dele. Exato. Meu Deus, eu tenho que me lembrar, o Ninja, o Kudo, só assim a gente pode lembrar. Então, o engraçado é que com Dodoria, o Vegeta não teve tanta dificuldade, por causa que ele já tinha aumentado o poder dele lá na Terra. Sim, na espécie dos Saiyajins tem uma coisa chamada Hakai, que eles acabam ganhando um poder, um boost. Cada vez que ele chega num ponto quase de morte, o Saiyajin aumenta muito os poderes dele. Ele não é tipo uma habilidade especial que num qualquer jogo de RPG que um upgrade automático, entendeu? Show. Entendeu? Tanto que é isso que o Super Saiyajin futuramente vai ser apresentado, é um upgrade daquela força daquele personagem, essa transformação. Depois que o próprio Vegeta tinha derrotado o Dodoria, mais o cara da dedo
Usava. E assim, Pedro, teve o momento da transformação do Freeza, mas sim o Goku tá lá, né? Por causa que foi o próprio Vegeta, né? Sim. O próprio Vegeta, o Kuririn e mais o Gohan. Mas antes, aí vocês perguntam, mas como é assim? Como é que o inútil do Kuririn, mais o fraco do Gohan, conseguiu enfrentar o Freeza? Porque eles, depois que eles visitaram o grande patriarca, depois que o grande patriarca deu um upgrade de acordo com o Pedrinho falou, só que neles foi diferente. Foi tipo uma compartilhização de poderes para dar um upgrade no jogo. O patriarca liberou os poderes ocultos dentro do Kuririn e dentro do Gohan. Isso mesmo. É a mesma coisa que aquele senhor fez, só que parece que o patriarca não conseguiu liberar tudo, porque o Gohan tinha mais poder oculto. Mais do que o Kuririn, né? Sim. Mas é porque o Gohan é meio saiyajin, então é verdade, certíssimo. Mas assim, foi suficiente, porque Freeza teve que utilizar as 3 transformações. Sim. Caraca, 3 transformações para dar um jeito naquele pessoal. Só que, como o Astor falou antes, ele matou todos aqueles capangas. Depois foi para a equipe Ginyu. Ah, é verdade. Teve a equipe Ginyu também, que é uma vergonha. Assim, a equipe Ginyu, gente, é literalmente uma homenagem ao Tokusatsu japonês. Total. Tipo assim, quem vê Power Ranger, basicamente o Power Ranger é uma versão americanizada do Tokusatsu. Isso. Então basicamente é uma equipe, são 5 membros de cores diferentes e que fazem pose, basicamente. Se botasse isso, tem tanto que no grupo tem um líder. Eu só não sei porque não mudou ele de vermelho, porque faria sentido. É verdade. Já seria o Power Ranger do Freeza. Basicamente é uma equipe tática que ele criou, cada um tem um poder diferente, né? Como o próprio Gordo, que ele faz gosto. Não vou falar assim. Não manda falar isso não, pelo amor de Deus. Ele é mais escrito do Capitão, meu Deus do céu. Não vou falar isso não. Cara, ele simplesmente para o tempo, no caso. E o engraçado é o seguinte, que essa equipe, ele deu, assim, a gente pensou que fosse inútil essa equipe, não, tem poderes bem diversos. Caramba, deu um trabalho enorme para o Vegeta. Sim. Entendeu? E assim, o Vegeta reparou que teve um momento em que quando o Goku chegou no planeta Nameco, ele deu um caldo em geral. Sim, é porque assim, o Goku já estava forte. E tava treinando, olha só. Ainda veio pra Terra treinando numa gravidade 10 vezes mais alta. Então, aqui, se ele tem um upgrade, toda vez que ele fica ferrado, então ele já teve um upgrade. Ainda treinou, aumentou mais o seu poder. E ainda tem o Kaioken. Então ele tava mesmo no nível do Freeza, cara. Basicamente, então aqueles caras não era nada pra ele. Na verdade, depois que. Eu creio que depois que o se transformou no Super Saiyajin, ele ficou no mesmo nível. No meu ponto de vista, tá? Sim, mas eu não acho que ele não ficou no mesmo nível, não. Acho que ele superou o Freeza nesse ponto. Só que depois a gente vai debater isso aí, mas o engraçado é o seguinte, que cada upgrade que o Goku tem e do Vegeta é diferente. O Goku é pelo treinamento, o Vegeta é pela porrada. Porque é por isso que a gente tem essa diferença entre os dois personagens, entendeu? Exatamente. Então o que acontece? O Goku acaba derrotando todos os exércitos da equipe Ginyu, alguns especiais. O Goku tem aquele poder de parar o tempo com a respiração, é bem interessante porque dá uma limitação, acho legal isso. O Potter, os outros 3 basicamente são personagens que não tem poder nenhum, eles só tem força bruta e velocidade. Só isso. Eu acho que poderiam ter botando um poder diferente para cada um, seria legal. E o Ginyu tem um poder de troca, né? Que ele troca o corpo com outra pessoa. Acho que é mente, né? Ou alma. Não, ele troca a mente da pessoa dele com a outra, né? Gente, pelo amor de Deus, depois vocês assistem a versão em português. Não, versão Portugal, né? Meu Deus do céu, que versão escrota! Gente, tem que entender que na época também a dublagem era muito boa, mas ainda é capengada. Vegeta, prepara-te! Que merda! Vai, continuando, Pedrinho. E aí, derrota coisa, vem o Freeza, e agora a gente volta para o momento que o Gosto falou, que ele assume as 3 formas, né? Isso. A primeira forma é a forma dele normal. Chifudinho com... Ele cresce mais. Isso. Depois ele fica mais bombadinho, ele toma whey e fica mais forte. Depois que ele fica bombado, é um pouquinho lá pra frente depois que ele enfrenta o Goku. Ele tipo vê uma criatura feia pra casa, tipo uma concola, parece um cocô. Sim. Nesse momento a gente vê eles conseguem juntar a esfera do dragão e eles trazem o Porunga de novo e trazem o Piccolo, porque aí as esferas voltavam.
E o Piccolo voltou muito mais poderoso porque todos aqueles personagens secundários foram treinados com o seu Kaiô. Que assim isso é tradicional do Dragon Ball. Ou O seja, Goku faz o treinamento, todo mundo copia. Ou seja, não adiantou porcaria. Não, adiantou, porque o Piccolo conseguiu neutralizar o Freeza. Não, eu tô falando dos outros. Mas os outros ninguém se importa. Tô falando dos outros. Só o Piccolo e mais nada. Só que assim, sim, só que nesse ponto vale a pena, entendeu? Porque o Piccolo, ele era o cara mais pareável no ponto. Entendi. Entendeu? E também trazer as esferas para aquele planeta. Então eles conseguiram derrotar o Piccolo, no caso, o Piccolo conseguiu neutralizar o Freeza, só que o Freeza voltou para aquela forma meio alien. Não podemos esquecer que teve a aparição do personagem Neo. Sim. Tem o Nameku Senji que ajudou. Isso eu também tenho que falar isso também que eu esqueci. O Neo foi importante porque ele se fundiu com o Piccolo e aí aumentar mais o poder. Por isso que ele conseguiu não derrotar, mas neutralizar o Freeza, no caso. Exatamente. E aí a gente vê para a segunda forma, na terceira forma, que é a forma alien dele, que é uma forma que é a mesma referência ao Alien do filme. Show. E teria outra forma que seria muito parecida com aquela. Lembra daquele momento que o Kuririn ele imagina uma forma do Freeza mais feia? Então, naquele momento, essa seria a forma. Cara. Só que o Akira mudou para aquele do lagarto. Ele falou que devia ter um pensamento que uma coisa um pouco mais frágil, talvez, não fosse tão ameaçador para eles. Não daria tanto medo, no caso. E a transformação do lagarto até que deu certo. Deu. Primeiro e depois aquele o bombadão. O bombadão. E aí ele virou aquele coisa, acabou matando o Piccolo de novo. Meu Deus, eu tô com pena do Piccolo. O Piccolo não matou ele, deixou ele grave ele mesmo. Aí isso ele deu. Não matou, mas ele deixou. É que eu confundi, porque tinha um amiguinho do Gohan e do Kuririn, que eles também, que é o Deiden, que ele cura a galera. E o Freeza percebeu isso e matou ele, no caso. E aí a gente tem um momento que tá todo mundo apanhando, o Vegeta apanha também, ele acredita que é o Super Saiyajin só porque ele teve um upgrade gigante de energia. E aí o Goku aparece, o Vegeta é morto, e o Goku começa a lutar contra o Vegeta, contra o Freeza, no caso. Sim, verdade, mas antes de acontecer tudo isso, teve aquelas paradas do Ginyu, que quando o Ginyu entrou no corpo do Goku, né? Ele tentou possuir o corpo do Goku, lutou contra o Vegeta, entendeu? O Vegeta deu um caldo nele. Eu tô tentando expressar, assim, gente, desculpa que eu tô tentando esquecer a versão do Portugal, é muito engraçado. Prepara-te! Meu Deus do céu, cara, não dá pra te esquecer. Pulando essa bobeira, assim. Teve um momento que eu acho que não sei se aquilo ali foi uma aparição do Final Fresh, que o próprio Vegeta manda. Sim. Então, naquele momento acho que não sei se foi o Ginyu que quis passar pro corpo do Vegeta quando ele estava se preparando para atacar. Quem jogou o sapo? Naquele momento do sapo. O sapo quem jogou acho que foi o Goku, cara. Ele tava todo Sim. Ele pegou o sapo e jogou. Sim, quando ele tava no corpo do Ginyu e jogou, e a alma dele passou no sapo. Isso, porque ele ia trocar o corpo do Ginyu com o corpo do Vegeta. Verdade. Porque o Ginyu já tava o Goku tava muito ferrado. Desculpa esfarrapada do desenho é que o Ginyu não estava se acostumando com aquele corpo, entendeu? Eu não sei usar esse corpo direito, eu não sei usar esses poderes direito, entendeu? Só inventar e pronto, acabou. Então, basicamente foi isso, entendeu? Agora, passando, assim, depois que o Goku tinha se recuperado na nave do Freeza, aí que ele começou aquela batalha junto com o Freeza. Com o Freeza, no caso, concordo. Aquele momento que foi épico. E aí a gente vê a porrada rolando, o Dr. Freeza, essa coisa, do Kaioken, aquela coisa toda que a gente já sabe, que já sabe que gosta. Porque é Dragon Ball. E aí a gente faz o primeiro aparecimento de muitos aparecimentos da Dikidama. Gigante, não a pequenininha. A pequenininha foi ignorada. Ninguém... O negócio que ele ficou tremendo a mão. Tô crescendo, pô. Ele junta todo o poder do planeta, no Zenjin, e joga no planeta, no Freeza. Que não adiantou porcaria. Não adiantou nada. O cara, na verdade, adiantou porque o Freeza ficou mais fraco. Ele ficou bem mais machucado, só isso. Sim, mas se fosse jogar um videogame, a gente estaria já com o Freeza pelo menos na metade do sangue, né?
Verdade. O cara tem caixa em 3. Bom jogo, gente. Então, por isso que eu falei que funcionou. Só que assim, o Goku achou que ia dar um dano crítico nele e acabou não dando. Não foi um dano crítico, não matou o cara de vez. Exatamente. Agora, depois que ele deu um final no Kuririn, quando ele utilizou a telecinese e deu um final no Kuririn, chegou o momento, hein, Pedro? Sim. Que assim, eu vou abrir um espaço para falar do mangá, que no mangá é uma página. Viu, pai? Sério, o mangá você pega o mangá e gira e vê a próxima página, pum, ele já se transformou. No anime é que tem aquela coisa de choque, de raio, e se cagando todo. Vira Super Saiyajin, a gente continua vendo, o Freeza tenta explodir o planeta e fala que em 5 minutos o planeta vai ser destruído. Acredito, Freeza. Depois de 7 episódios, ou mais de um episódio, o 7 é 5 minutos, né? Sim, mais 5 minutos. Aí que legal, cada episódio, se não me engano, deve ter uns 24 minutos ou 25 minutos. Mais ou menos. Aí 5 minutos na meio que você explodir. Igual, fazendo até 3, como é que o negócio tá ficando feio? 5 minutos na meio que você explodir. Em cada 7 episódios. Mano do céu, não dá pra levar a sério não. E aí, o que acontece? Basicamente, o Goku luta com o Freeza, tem seu ponto 5 minutos, como a gente sabe, e a gente vê no final o Goku derrotando o Freeza, porque o Freeza fica bombado, ele perde velocidade, mas ganha em força. E o Freeza usa aquela técnica, uma técnica que é parecida com a técnica do Kuririn, fundida com o do Tenshinhan, no caso, que ele consegue controlar aquelas lâminas e ele é cortado em 2. Exatamente, e ainda o filho da mãe consegue sobreviver. Sim. Impressionante, depois que tomou um golpe de misericórdia do Goku, ainda consegue sobreviver. Sim, consegue sobreviver. Agora eu vou sair um pouquinho dessa, eu vou voltar para outro ponto. O planeta ainda estava no planeta. Um dos personagens pede pro Porunga tirar todo mundo do planeta. Pro Goku poder lutar com o Freeza sem problema. Então todo o planeta vai pro planeta Terra. E porque também o planeta ia explodir de qualquer maneira, por causa do ataque do Freeza. Depois de muito? Isso. E aí a gente entra na polêmica de Goku, como muitas vezes, e eu vou abrir esse espaço para falar isso. E eu vou perguntar isso pro Osh. Osh, vamos ser sinceros, o que o Goku fez com o Freeza foi justo? Ou não? O que? Tipo, deixar o Freeza pra lá e... Sim, não, simplesmente ele dá poder de novo pro Freeza. A minha vontade é o seguinte, tá ligado aquelas pipas que a gente utiliza pra sustentar a laje? Era pra dar no Goku, velho, de tanta raiva. Porque, cara, sinceramente, cara, o Freeza foi literalmente um cara que assassinou um planeta inteiro. E ele assassinou o melhor amigo dele. Esse filho de uma época mereceu... Olha, deu um pouquinho de... Não só isso. Se você for pegar todo o histórico da família Freeza, o Freeza usava outros povos para dizimar outros planetas. Ele dizimou um universo inteiro. Ele é pior do que o Vegeta, pra vocês terem noção, gente. Aquele ali é o diabo em pessoa, cara. E o Goku lá, dá uma energia pra você sobreviver, depois a gente luta. Cara, eu não imbecil, sinceramente. Eu concordo. Desculpa, mas eu tive que desabafar, pessoal. Eu tive que falar também isso, cara. O Goku naquele momento ele foi super mega orgulhoso, invejoso e achou que não, ele vai se redimir agora e depois vai ficar bonzinho, cara. Faz sentido porque o Will já falou que a maioria dos Saiyajins são tudo orgulhosos. Faz sentido. Cara, no ponto eu concordo com o Vegeta no caso, entendeu? Nesse ponto, porque parece que o Goku pensou, cara. Ele cara, é bizarro isso. Entendeu? Quando se trata dos Saiyajins, Pedrinho, não precisa achar algo bizarro. Não, tudo bem, mas, cara, é uma coisa muito bizarra. O cara tá botando literalmente o universo inteiro como se for com o orgulho totalmente dele. É igual a gente vê em Dragon Ball Super. O Goku fez um torneio inteiro que poderia ter dado muito mal se o Zema tivesse pensado em eu vou acabar com isso logo, entendeu? Mas ele não é criança, cara. Então... O problema é que o Goku não é mais uma criança. Quando você vê esse atitude não, eu tô falando do Zeno. O Goku já é um PC. Sim, por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Quando você vê isso acontecendo no Dragon Ball, é justificável. Todas as merdas que ele faz é justificado. Ele não é uma criança. Mas, cara, quando um adulto que já tem um filho e uma mulher e tudo, cara, o Goku, em caso de maturidade, o Vegeta ganha de 3 milhões. Pois é, muita coisa aconteceu, né, Pedrinho? Quando por 5 minutos não me concedi, eu tô tentando esquecer essa saga, não dá, velho. Cara, aí o que acontece, basicamente, o Goku acaba destruindo o Freeza,
A gente pensa nisso, né? E aí ele tenta sair do planeta pegando uma nave lá do Freeza, o planeta explode, só que a gente vê uma nave voando e acabou. Basicamente fecha a saga e a gente vê o que? O Freeza voando pelo espaço, sendo encontrado por outra nave, que é apresentado agora o pai dele. Que é claro que vai ser contado na próxima saga. Calma, próxima saga. E eu tô com um pressentimento que o vídeo ficou longo. Não, eu não tenho pressentimento, nem ficou longo. Ai, meu Deus do céu, que é o que o editor quer. Acho que vai ter que ter esse trabalho. E também já dou uma notícia, gente. Se vocês quiserem que a gente fale sobre os ovos, dá a opinião aí que a gente pode falar. Gente, se você gostaram do vídeo, por favor, não esqueça de comentar, não esqueça de dar like, não esqueça de fazer uma coisa muito importante que vai ajudar muito o canal, que é compartilhando o vídeo, compartilhe em qualquer rede social, não importa onde que for. Isso vai dar um upgrade show. Não esqueça de apertar o sino de notificação e se inscreva no canal para você receber vários outros vídeos e outros quadros, né, Pedro? Com certeza. Também vai ver nossos outros quadros. Gente, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Até agora vocês são nota 10. Coragem. E fica no próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado, gente. De verdade. Valeu.